questão das indenizações por erro médico pedem aí uma maior reflexão na seara processual, porque há uma dificuldade na realização da prova pelo cidadão lesado, né? Muitas vezes ele não tem condições financeiras para arcar com os custos de uma perícia judicial. Doutora, quais são as medidas adotadas? Há divergências de posicionamentos no âmbito da Justiça do Distrito Federal sobre a inversão do encargo probatório? Esse é o calcanhar de Aquiles hoje, eu posso chamar assim, em termos processuais, de uma vara com essa abrangência. Porque o erro médico, vamos refletir assim, dentro de tudo que a gente conseguiu, né, trazer a lume hoje, a gente consegue visualizar o seguinte, um quadro de uma política pública que hoje não funciona, né? A gente tem uma verba orçamentária grande, a gente tem alternatividade de poder, que isso eu falo assim, às vezes você fica assim, muito, né, vinculado a uma ideia, né, de gestão pública, mas aí a gente vê, não, mas tem alternatividade política que a gente dá, né, tem aquela esperança, respira, fala, não, agora vai funcionar. Mas, infelizmente, isso demanda tempo e o que a gente vê é que a ineficiência existe. Ela não existe só em termos estruturais, ela existe dentro do métier médico. Por quê? Emergências lotadas, falta de recursos humanos, enfermagem, né? É, enfim, farmacêuticos, tudo, todo mundo que trabalha, né? Porque agentes comunitários, vacinação, é sério, é um circuito muito grande, né? O da saúde, quando a gente analisa. Então, isso reflete na prática do médico, né? E aí começa, né? A paciente que chega para dar à luz e aí ele fala assim, né? Existe uma política hoje de que o parto normal tenha prioridade. Porque o que estava acontecendo? Muitas eleições, eletividade de cirurgias cesarianas, que não estavam conseguindo ser justificadas pela equipe médica. Então, hoje normatizou-se, através da resolução, é que o parto normal impera. Vale dizer, ela só pode, a paciente que chega no estado avançado da gravidez, gestacional e tal, ela só pode ser submetida a uma cesariana, intervenção cesariana, se foi totalmente afastada, né, pela equipe médica local, a possibilidade do parto normal. Só que isso, só estou tentando colocar um exemplo para que a gente tenha uma visualização maior desse quadro do erro médico, né? Porque ele não só se realiza, só se verifica no questão dos partos, não. Né? Há muita coisa, né? É o material que é deixado dentro da incisão cirúrgica, né? A gaze, a incisão cirúrgica que, enfim, né? Não resolveu o problema e aí, enfim, né? Levou o paciente a óbito. Olha, enfim, né? A pessoa que chega lesionada por um acidente de trânsito, né? Não foi diagnosticado com um tumor, né? Com um traumatismo craniano, 48 horas depois ela falece. Então, assim, são exemplos, a vida é muito rica, né? Enfim, eu me atenho um pouco com relação ao parto, porque há uma constância muito grande nesse particular, em virtude dessa resolução, dessa política que foi instituída, de que só se faz parto normal, se viabiliza o parto normal às últimas esferas. Então, a paciente é internada, se não está com a dilatação, ela é mandada voltar para casa, e aí depois ela retorna, estou morrendo de dor, estou morrendo de dor. E às vezes, a maioria das vezes, ela volta para o hospital e quando é feito, né, o acompanhamento fetal, os batimentos cardíacos não são mais vistos. Significa dizer que o bebê morreu na porta do hospital, voltando para casa, porque infelizmente não foi atendido a tempo, né? Então, esse é um clássico exemplo do erro médico, né, se fala da omissão, né, os partos que às vezes, né, ao erro do profissional, porque são culpas diversas, né? A omissão tem a culpa objetiva, a omissão, o erro do médico é mais um critério subjetivo, ou seja, o juiz tem que apreciar realmente se o médico, né, deixou de agir dentro daquela circunstância, dentro de um cuidado objetivo, ou seja, utilizou de todos os tratamentos viáveis, de todas as possibilidades médicas que ele tinha para salvar, né, a vida do paciente, né, é uma obrigação de meio, nesse caso particular, da responsabilidade do médico, mas que, em geral, tecem essa veia do erro médico, que são as ações de indenização, que são bem variadas
e bem constantes para nós lá perante as varas, enfim, da minha incumbência, que eu estou à frente no momento. O fato é que as indenizações por erro médico, elas necessitam de quê? Especialmente nesses casos, erros médicos, da perícia. Né? Porque é um conhecimento que ultrapassa aquela questão da urgência, do que está ali, do que precisa para salvar a vida, já é uma análise em face da situação da vida que se concretizou pela morte ou pela sequela, né, de quem foi vítima do erro médico, o que nos impõe uma análise técnica muito grande. Então a gente precisa de uma perícia, né, o procedimento é o procedimento comum, é o mais o maior que a gente tem hoje em termos processuais, enfim. E nós hoje nos deparamos com a seguinte realidade, a dificuldade da realização da perícia. Porque o que acontece? Os erros médicos, em geral, ocorridos na rede pública, eles são vistos, ou seja, chegam à justiça através da defensoria pública, porque a pessoa não tem condição de pagar o advogado. Então, em sua maioria, as ações são ajuizadas e distribuídas a nós com o patrocínio da defensoria pública local. Isso acarreta que a pessoa, em não tendo condições financeiras de pagar a perícia, quando chega nessa fase da dilação probatória, ela fala, mas eu não tenho condição de pagar o perito, e nenhum perito trabalha de graça. Então, por muitos e muitos anos, assim, né, a gente tem ações que estão aí andando há muitos anos, né, porque em face da impossibilidade do pagamento. Existe uma portaria do Tribunal de Justiça que subsidia, né, um valor X para os beneficiários da justiça gratuita, mas a questão é um valor tão pequeno, né, salvo engano, hoje o máximo que se pode colocar são R$ 1.800, que nenhum médico se dispõe, né, existe um cadastramento de médicos, de profissionais, num cadastro que é feito também pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, e ele é alimentado, ou seja, o profissional se candidata a fazer a perícia, você pode me nomear, juiz, estou aqui com cadastro perante a Corregedoria, né, tem que ser uma pessoa imparcial, então a gente faz o quê? A gente acessa ali o sistema, vê o cadastramento profissional, vê qual é a especialidade necessária e nomeia no processo. Então ele vem, estima os honorários, mas ele não quer receber o valor da portaria, então ele se nega, porque ele não é obrigado a fazer a perícia, né? E aí cria um impasse. Se a parte autora que pede pelo encargo probatório, né, normal, enfim, que é específico do procedimento, que está lá no 373, quem tem o ônus de provar é a parte, ou seja, a parte que alega, né? Então, isso acarreta o seguinte, que o processo fica parado. Porque nós, da justiça, como ela não tem condição de pagar, ficamos naquela procura incessante dentro do cadastro, assim, nomeia um, nomeia outro. O senhor aceita trabalhar pela justiça gratuita? Aceita trabalhar pela portaria 101? Não aceito. Não posso. Então, acontece que os processos ficam parados. O Código de Processo Civil, ele trouxe uma inovação bastante peculiar para que a gente conseguisse otimizar esse tipo de processo, em virtude da necessidade da prova. E como a gente não consegue realmente o perito em si, o Código normatizou a perícia técnica simplificada. Como é que ela é feita? Ela é feita a partir da chamada do profissional para a audiência de instrução e julgamento, em que lá, pessoalmente, Ministério Público, partes, juiz, ele consiga esclarecer alguns pontos nevrálgicos sobre aquela situação que está sendo apreciada. Então, ele tem acesso antes, ele aceitando, né, se prestar esse serviço, como a gente chama, ele tem acesso às provas, aos prontuários, aos relatórios médicos, consegue visualizar aquela situação de vida e dentro da técnica médica dele, ele consegue esclarecer os pontos para o juiz pessoalmente na audiência. Isso acontece porque cada parte, tanto autor como réu, eles juntam antes desta audiência as perguntas que eles querem que sejam feitas ao profissional. E o juízo também pode fazer perguntas, de modo que lá na audiência, tudo registrado a termo, o juiz consegue uma clara evidência sobre aquela situação, vale dizer, ele consegue retirar daquele depoimento técnico, que é o que ele não teve acesso até então, algum tipo de convencimento, um acervo de prova, né, o detalhamento da situação, a doença, o tratamento que foi dado, o que deu errado no sentir dele, se deu errado no sentir dele, o que deu errado no sentir do médico, e aí o juiz consegue ter um certo contexto probatório que permita a sentença.
Isso tem sido muito bom, muito eficaz na prática, porque nos permite também sentenciar com maior segurança, dentro daquela situação de vida que está sendo colocada para nós. Então, de fato, eu acredito que esteja sendo assim uma boa saída. Há divergências jurisprudenciais, né? As turmas do tribunal não estão harmônicas com relação à possibilidade dessa, né, tanto da inversão probatória, ou seja, quando a gente coloca o encargo só sobre a parte, aí ela precisa, né, perdão, a inversão da prova, nesse caso, também na perícia médica, ela pode ser feita debitando ao Distrito Federal o encargo de provar, ao invés do autor. Mas isso é muito questionado, há uma divergência jurisprudencial muito grande. Porque como é que o Distrito Federal vai fazer prova contra ele mesmo? Já que a parte não consegue fazer, por que o Distrito Federal vai fazer prova contra ele mesmo? Então, em uns casos específicos, há aceitação da inversão do ônus, e em outros não. Já quando a prova é técnica simplificada, a gente não pode confundir aí os institutos, né? São coisas realmente diferentes. Já quando a prova é técnica simplificada, me parece assim que há uma harmonia dentro do contexto do processo, em que nenhuma parte se sente sacrificada e nem a outra. Nem o DF tem que fazer prova contra ele mesmo, porque, né, a inversão ou não foi aceita, ou teve recurso já, é um processo longo, a questão já foi superada, e o juiz fala assim, não, como não tem jeito, então agora é prova técnica simplificada, que é uma saída viável. Então parece que as partes se acalmam e aí a gente consegue otimizar o processo com uma saída e uma prova robusta dentro do processo, uma sentença, né, que tenha ilações técnicas e o convencimento diante das circunstâncias do fato. Eu tenho apreciado bastante, inclusive tenho usado bastante, posso dizer, né, de antemão, que nas varas de fazenda pública tem sido uma saída bastante otimizadora para nós. Vamos lá. Sandra, muito obrigada. Agradeço a atenção. Este foi mais um programa Entrevista com o Magistrado e nós ouvimos a doutora Sandra Cristina Candeira de Lira. Muito obrigada e até a próxima.